Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Pastor Fabiano Santana, meus queridos e amados irmãos, estou fazendo esse vídeo para nossa edificação espiritual, para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus e para nós nos edificarmos espiritualmente com a palavra de Deus para a glória de Deus Pai. Mas de antemão, antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo com oração. Porque a oração é a chave da vitória. E quando nós trabalhamos. Mas, quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus, eu quero te apresentar teu povo nas tuas mãos que está assistindo esse vídeo agora, meu Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, vai curando os enfermos, Deus, em nome de Jesus. Vai libertando as vidas, vai salvando as vidas, ó Deus Altíssimo, Deus de Israel, Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, os mendigos nas tuas mãos, as prostitutas, as lésbicas, os homossexuais. Meu Deus, liberta essas vidas, salva essas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar os traficantes de droga nas tuas mãos. Meu Deus, liberta essas vidas, salva essas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar esse irmão, esta irmã que se encontra enfermo. Meu Deus, cura, meu Deus, liberta, meu Deus, salva em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar essa irmã, este irmão que tem uma causa na justiça. Entra com providência, resolve em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar a filha dessa irmã, o filho desse irmão. O filho dessa irmã que está nas drogas, Pai, liberta, salva, transforma em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar também pelo Brasil. Eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia do Brasil. Entra com providência no Brasil. Salva os moradores de Calabachura do Brasil. Liberta, salva em nome de Jesus Cristo, ó Santo de Israel. Meu Deus, eu quero te pedir perdão, meu Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Meu Deus, para a tua glória. Pai, abençoa teu povo ricamente, poderosamente, meu Senhor. Vai quebrando todo o grilhão do inferno. Vai quebrando toda a depressão, toda a angústia, todo o medo, toda a síndrome do pânico. Vai repreendendo, meu Pai, todo nódulo. Vai repreendendo toda dor de cabeça, toda enfermidade, toda inchação, toda enxaqueca no corpo desse irmão, dessa irmã. Vai repreendendo, meu Pai, todo espírito de enfermidade contra a vida desse irmão, dessa irmã, nesta noite, Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo como homem de Deus toda sorte e bem sobre a vida dessa irmã, sobre a vida desse irmão, em nome de Jesus, meu Senhor. Vai repreendendo, Pai, essa dor, essa angústia, meu Pai. Alegra o alegra o coração do teu servo, alegra o coração da tua serva da vitória. Fortalece, meu Senhor. Renova as forças espirituais e físicas dos teus filhos. Continua suprindo a necessidade dos teus servos, meu Pai. Continua, meu Deus, providenciando o pão de cada dia, abrindo as portas aonde não tem porta, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Meu Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecado cometido por obra, prática, palavra, pensamento. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Deus amado, toma primazia, toma direção desse vídeo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou ler aqui a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Jesus, glória a Deus. E o versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo de número 42. Glória a Deus. Está escrito assim: e perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade.
e perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 42 e o versículo de número 44 e 45, que diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo de número 45 diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E só para nós memorizarmos, porque segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas do nosso coração. Vou ler aqui o versículo de número 42 ou 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam suas propriedades, Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo doutor Lucas, pelo doutor excelentíssimo São Lucas, no ano 62 depois de Cristo. O doutor excelentíssimo São Lucas escreveu 2 livros. Primeiro ele escreveu o Evangelho, segundo escreveu o doutor São Lucas, o doutor excelentíssimo São Lucas. Ele escreveu o Evangelho, No Evangelho segundo escreveu o próprio doutor excelentíssimo São Lucas. E segundo ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, pois quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê o agir, o operar, o trabalhar e as obras do Espírito Santo, E a Bíblia conta a história, a Bíblia faz uma narração, a narrativa no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e dedicou mesmo a um tal de Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Quem era Teófilo? Era um escriba judeu de origem judaica. Lucas mostrou no livro de Atos dos Apóstolos para Teófilo as obras do Espírito Santo, Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Então o doutor excelentíssimo São Lucas mostrou para Teófilo as obras do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus queridos amados irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era a igreja que perseveravam, ou seja, que perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra primitivo ou primitiva no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de primeiro ou primeira. Por que recebe o nome de igreja primitiva? Porque foi a primeira igreja, Porque a palavra primitiva significa primeira. Então, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, Ela era uma igreja fervorosa, ela perseverava na doutrina dos apóstolos.
E além de ela perseverar na doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva também, ela tinha comunhão, né? Tanto é que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava também na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? O que é comunhão? A palavra comunhão no hebraico recebe o nome de koinonia, que significa repartir bens em comum. Então a igreja primitiva, ela repartia seus bens, ela ajudava os irmãos, ela perseverava na comunhão, né? Na koinonia, repartir bens em comum. Então a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão do pão, ou ela perseverava na comunhão, e também ela perseverava no partir do pão, e ela também perseverava nas orações, né? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão e ela perseverava nas orações. Por que nas orações? Porque a igreja primitiva é diferente da igreja brasileira hoje. A igreja primitiva era uma igreja que orava. A igreja primitiva era uma igreja de oração. A igreja primitiva orava. Uma das armas da igreja primitiva era oração. Orar quer dizer falar com Deus. Orar significa dialogar com Deus, conversar com Deus, falar com Deus. A igreja primitiva, ela orava. Tanto é que antes do dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra Pentecoste no grego quer dizer Pentecostes. No hebraico quer dizer Pentecosto, que significa festa da colheita, festa dos 50, festa da semana, né? E a festa de Pentecostes era precedida por 3 festas. A primeira, a festa dos tabernáculos. Segunda, a festa da Páscoa. Terceiro, a festa das 7 trombetas. E Pentecoste era uma festa central, onde vinham pessoas de diversos países, de diversos lugares do mundo, de Puti, da Líbia, da Arábia Saudita, né? Da Arábia Saudita, do Egito, de outros países, para o dia de Pentecoste. Então, Pentecoste quer dizer uma festa. Pentecoste era conhecida como festa da colheita, onde o povo de Israel tinha a maior colheita do ano, né? Festa dos 50, festa das semanas. Então a palavra Pentecoste quer dizer festa. Então, meus queridos e amados irmãos, observe que antes de se cumprir em Atos capítulo 12, o dia de Pentecoste, cerca de 120 crentes da igreja primitiva estavam na sede da igreja primitiva, na casa da mãe de Jesus, irmã Maria, orando, perseverando em oração, esperando o glorioso, o poderoso, o resplandecente dia de Pentecoste. Eles estavam perseverando em oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração é mais poderosa do que uma bomba atômica. A oração é mais poderosa do que qualquer bomba, né? Do que a própria bomba atômica. A oração tem poder para salvar pai, para salvar filho, para salvar esposo, para salvar esposa, para salvar mãe, para salvar tio, tia. A oração tem poder porque a oração é a chave da vitória. Uma igreja que ora, uma igreja de joelho dobrado, jamais será vencida, né? Então a igreja primitiva, ela perseverava na oração, ela orava, e a igreja brasileira hoje deixou de orar.
Os crentes brasileiros deixou de orar. Os cristãos brasileiros deixaram a oração. Os cristãos brasileiros deixaram de orar. Os cristãos brasileiros trocaram a oração por show gospel. Os cristãos brasileiros trocaram a oração por cantiga gospel, teatro gospel, coreografia gospel, dança gospel. Observe que você vai numa vigília hoje, na vigília parece mais um show, um teatro, parece mais uma casa de show do que um lugar que os irmãos estão se reunindo para buscar ao Senhor, para buscar a Deus. Por quê? Porque antigamente nas vigílias tinha oração. Hoje nas vigílias não tem mais oração. É só cantiga gospel, música, pouca oração e pouca palavra. E a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja perseguida, mesmo sendo perseguida pelo Império Romano. A igreja primitiva, mesmo sendo perseguida pelos hipócritas, fariseus, escribas, pelos doutores da lei, a igreja orava. Era por isso que os milagres eram feitos pela mão dos apóstolos. Era por isso que Deus usava a mão dos apóstolos para operar grandes milagres, sinais, prodígios e maravilha entre o povo. Porque a igreja primitiva era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva orava. Tudo na igreja primitiva tinha oração. Para se fazer qualquer coisa na igreja primitiva, os crentes oravam, os apóstolos oravam, os irmãos buscavam a resposta de Deus. Os crentes primitivos, os apóstolos não faziam nada sem antes consultar a Deus, sem antes correr para a oração, sem antes orar. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que o apóstolo Pedro, o nome Pedro quer dizer no hebraico, Petra quer dizer pedrinha pequena, fragmento assim de pedrinha. O nome Pedro quer dizer no grego Petro, quer dizer pedrinha pequena, que é o mesmo significado. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro se levantou e falou assim: irmão, não é bom, não é razoável que a gente deixe a palavra para servir a mesa. Escolhe por dentre vós 7 varões que tenha boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, sabedoria, que tenha bom testemunho e cheio do Espírito Santo. Na igreja primitiva, para se levantar alguém como diácono, era o Espírito Santo que ordenava, era o Espírito Santo que dava a direção, porque os apóstolos oravam, os irmãos oravam, os apóstolos oravam na igreja primitiva, para levantar alguém no ministério como diácono, para alguém ser levantado no ministério. Era o Espírito Santo que dizia levanta, era o Espírito Santo que dizia consagra. Nas igrejas brasileiras hoje não, nas igrejas brasileiras hoje é diferente. Nas igrejas brasileiras, se o cara tem dinheiro, se o cara é vereador, se o cara é empresário, se o cara tem carro novo, se o cara dá dízimo gordo dentro da igreja, hoje o cara é membro, amanhã o cara já é pastor. Mas na igreja primitiva era diferente, era o Espírito Santo que dizia: separa fulano, consagra. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 2, que na igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, existem 2 cidades no Novo Testamento da Bíblia que recebem o nome de neoterotestamentário, com o nome de Antioquia. Primeiro, Antioquia da Pisídia. Segundo, Antioquia da Síria.
A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 2, que na igreja de Antioquia, ali foi Antioquia da Síria, na igreja de Antioquia da Síria tinha doutor, tinha mestre, e estando